Bora falar também sobre o presidente do Corinthians. Onde é que foi parar Osmar Stabile, que não esteve com o elenco na derrota para o Fortaleza? Novidades sobre o Corinthians. Pior campanha em bastante tempo. Por último, mas não menos importante, tem todas as últimas no mercado. Situação do Internacional, rebaixamento e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fala família, chegando aqui com mais um giro de notícias do Corinthians, atualizações aí importantes do Timão, para você ficar super antenado nas últimas informações do Corinthians. Peço você para deixar o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se você gostar desse vídeo, se for comprar alguma camisa do Coringão, tem o link na descrição, tá? Várias camisas aí do Corinthians, tem parceria com o YouTube Shop, né, que é com o Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e Netshoes, que vai comprar, dá moral pro nosso canal. Clica no link e seja feliz. Agora, rapaziada, vamos para de enrolações, vamos acompanhar o vídeo a partir de agora, que tem muita informação legal. 1, 2, 3 e fomos. Preciso falar agora sobre o Internacional praticamente rebaixado. Colorado perdeu por 3-0 para o São Paulo na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro, caindo para a 18ª e antepenúltima colocação. São 41 pontos conquistados. O Inter só se salva na rodada final do Campeonato Brasileiro se vencer o Red Bull Bragantino em casa e contar com 2 desses 3 resultados que eu vou contar a partir de agora. Primeiro, vitória não pode no máximo empatar contra o São Paulo. Já o Fortaleza precisa perder do Botafogo no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Ceará tem que perder para o Palmeiras no Castelão. 2 desses 3 resultados têm que acontecer. Só queria fazer um adendo. Se o Internacional vencer e o Fortaleza empatar, Inter e Fortaleza terminam empatados em pontos. Mas o Internacional vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença o Red Bull Bragantino para ultrapassar o Fortaleza no saldo de gols. Só para completar sobre o Inter, uma das 10 maiores folhas salariais do Campeonato Brasileiro, com o Rocher, Vitão, Bernabé, Alan Patrick, Carboneiro, Borré, ainda assim, esse time está muito perto da segunda divisão do futebol nacional. Preciso te atualizar agora sobre a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. É possível contar que o equilíbrio marcou o retorno do torneio. Você duvida? Então bora para os números. Liderança do retorno é do Flamengo, 35 pontos. Com 34 aparecem Palmeiras, Mirassol e Fluminense. O Cruzeiro é o quinto com 32. Você deve estar curioso para saber as piores campanhas do retorno, certo? Vou te atualizar também. O Sport é dono de longe. Do pior desempenho são apenas 6 pontos conquistados em 18 jogos. O Internacional aparece com a penúltima campanha 17 pontos, assim como o Juventude e o Atlético Mineiro. O Santos é o 16º colocado com 20 pontos, o Ceará tem 21. Red Bull Bragantino 22, o São Paulo tem a 13ª campanha com 23 pontos, o Vitória é o 12º com 24 pontos, mesma pontuação do Corinthians na 11ª colocação. E o Corinthians terminará o Campeonato Brasileiro de 2025 com sua pior campanha no torneio nacional desde 2018. Você sabe, nessa quarta-feira, o Corinthians foi ao Castelão e perdeu para o Fortaleza por 2-1. Nesse momento é o 10º colocado com apenas 46 pontos conquistados. Na última rodada enfrenta o Juventude dentro de casa. Ainda que vença, já dá para cravar que o Corinthians terá sua 3ª pior campanha na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. A pior campanha do Corinthians desde então era essa de 2018. Time muito irregular, que não contou, por exemplo, diante do Fortaleza com seus 3 principais jogadores, Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, todos entregues ao departamento médico. Corinthians do Dorival Júnior parece ser o time que escolhe jogos. Isso é muito ruim, especialmente para um torcedor que sempre preferiu jogador de raça àquele jogador extremamente técnico. A salvação do Timão em 2025 pode ser a Copa do Brasil. A partir da próxima quarta-feira, o Corinthians começa a decidir uma vaga na final do torneio contra o Cruzeiro, jogo de ida no Mineirão, partida de volta dentro de casa. Só para completar, apesar dessa péssima campanha no Campeonato Nacional, o Corinthians terminará a temporada como o único time paulista grande com título. O Palmeiras, o São Paulo e o Santos não ganharam nada. O Corinthians venceu o Campeonato Paulista e ainda pode ficar com a Copa do Brasil. Bora mudar de assunto para falar sobre o Corinthians. Cadê o presidente Osmar Stabile? Essa pergunta foi feita por praticamente todo mundo que teve acesso à delegação alvinegra lá em Fortaleza. O Corinthians perdeu nessa quarta-feira para o Fortaleza, na capital cearense, por 2-1.
e chamou a atenção a ausência do presidente Osmar Stabile, alguém que costuma estar ao lado do time nos jogos em casa e fora. Dá para dizer que o Stabile teve compromissos particulares que o impediram de viajar. O presidente passou por uma limpeza e clareamento dentário, que exigiu repouso, e aproveitou que precisaria de alguns dias de descanso para fazer também um reforço capilar. Parece que a ideia do presidente é ficar um pouco mais descolado, bonito, no estilo. Mas vários opositores se aproveitaram para fazer críticas ao Stabile, entendendo que esse não era o momento mais adequado para fazer qualquer tipo de mudança no seu visual. Corinthians precisando de vitória na briga por vaga em pré-Libertadores. Você sabe, depois de perder para o Fortaleza, o Corinthians não consegue mais ficar em 8º lugar no Brasileiro. Dessa maneira, dá para cravar que a última chance de o Corinthians participar da Libertadores do ano que vem é vencer a Copa do Brasil. Para isso, terá de passar pelo Cruzeiro nos dias 10 e 13 de dezembro e pelo vencedor do outro duelo na decisão da Copa do Brasil. A outra semifinal tem Vasco e Fluminense. A saideira sobre o Corinthians: como já era de se esperar, o Shakhtar recusou a proposta de reempréstimo feita pelo Corinthians em relação a Maicon. Até porque o Corinthians deve 1 milhão de euros e já foi, inclusive, condenado pela FIFA. Nos próximos dias, a Corte Arbitral do Esporte deve confirmar o pagamento de 1 milhão de euros. Para que o clube ucraniano negocie o Maicon, há necessidade de quitação dessa dívida e da compra do Maicon por mais 2 milhões de euros. Alcides Duarte: boa noite, Nicola. E o Corinthians vai poder contratar esse ano? Até agora, nenhuma novidade sobre o caso. O Corinthians tem 2 transfer bans contra si. O primeiro deles relacionado ao Santos Laguna, uma dívida de 41 milhões de reais. O segundo relacionado ao Matias Rojas, são 44 milhões de reais para o Matias Rojas. Um total de 85 milhões. Como é que o Corinthians está se programando para resolver esse problema? A ideia do Corinthians é recorrer a um empréstimo bancário para tentar o máximo dessa grana possível para que o Corinthians possa contratar a partir do ano que vem. O Alcides Duarte: o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil? Alcides, a camisa do Corinthians pesa bastante, mas não é a lógica, né? A final lógica da Copa do Brasil é entre Cruzeiro e Fluminense. São os 2 times que estão jogando mais do que o Corinthians, Cruzeiro em relação ao Corinthians e o Fluminense em relação ao Vasco. Mas, cara, não existe lógica no futebol, especialmente em torneio de mata-mata, certo? A salvação do Corinthians é fazer igual ao Vasco, antes do fair play começar. Para a próxima temporada, a gente deve ter uma mudança radical no futebol brasileiro. A CBF vai impor, já para o Campeonato Nacional, não, a partir de 1º de janeiro, uma série de mudanças por conta do fair play financeiro. E aí, cara, os clubes não vão poder ter mais déficit, os clubes não vão poder ficar mais devendo. Cara, o impacto do fair play financeiro pode ser muito significativo, porque, se a gente tem 20 times na Série A, pelo menos uns 12 são péssimos pagadores, tem fama de não pagar ninguém. São Paulo acabou de sofrer transfer ban, o Corinthians tem 2 transfer bans que não foram retirados ainda, o Atlético Mineiro vive devendo, o Santos já sofreu punições, enfim, são vários. O Internacional não paga ninguém. Se os clubes não mudarem radicalmente, cara, a gente vai ter muita punição para a próxima temporada. Gabriel de Joinville: você falou que o Michael não ia ficar, mas o Corinthians vai ativar o modo de guerra. Gabriel, o Flamengo prepara para as próximas semanas uma barca. Não é que ele vai dispensar jogadores, mas o Flamengo vai colocar à disposição do mercado alguns atletas que estão fora dos planos. O Michael, o De La Cruz, o Alan, o Matias Vinha, o Juninho, são todos caras contratados, e o Cebolinha também, né? São todos caras contratados a peso de ouro e que acabaram não vingando. Você se livra desses caras e você garante uma economia gigante. Estamos falando de quase 1,5 milhão de reais para o De La Cruz, mais 1,5 milhão de reais para o Cebolinha, mais 1,5 milhão de reais para o Michael. Aí você tem... O Juninho deve estar ganhando na casa dos 500 mil reais, então já são 5 milhões de reais. O Alan ganha perto de 1 milhão de reais, com certeza, já estamos falando em 6 milhões de reais. E aí tem mais quem? Tem mais um. Enfim, é muito dinheiro para atletas que não têm conseguido performar. Sobre o Michael, qual vai ser o destino dele? Vai depender de quem oferecer mais. O Flamengo quer vender o Michael e vai pedir 5, 6 milhões de euros. Não dá para imaginar um negócio por menos do que isso.
Hoje o Corinthians nem pode se colocar como um candidato, porque o Corinthians tem que resolver 85 milhões de reais, tá? O Jeová Leite perguntando se tem reforço no Corinthians. Por enquanto não. Enquanto não resolver essa questão do transfer ban, o Corinthians está impedido de pensar nisso. Fala, minha família, beleza? Então é isso, ficamos aí com aquele giro de notícias do Corinthians, atualizações importantes e exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa também o sininho das notificações. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue mais, até o próximo vídeo, fui.